né? Só voltar um ponto no que o pastor Marcelo estava dizendo aqui, quando ele fala dessa importância familiar e vê que realmente, por quê? A orientação de Paulo para Tito não é forme líderes ou forme presbíteros ou ensine os homens a ser assim, não. Olha, procure alguém que seja assim, ou seja, é uma constituição prévia, ou seja, Tito não está ali para formar, é alguém que tem que trazer isso como um atributo de sua identidade. Quando a gente vê aqui, por exemplo, os atributos, nós entendemos, até no processo de formação do caráter e da identidade de qualquer indivíduo desde a sua infância, que o ambiente familiar contribui para a formação desse caráter. Então, você é ensinado em casa, principalmente no contexto onde não estamos num contexto moderno de escolas e tudo isso, então você é ensinado a partir do seio familiar a ser uma pessoa piedosa, a ser uma pessoa não orgulhosa. Você vai aprender, por exemplo, com os costumes familiares, a ser ou não muito apegado ao vinho, como o texto está dizendo. Você vai ser ou não alguém que vai ser temente a Deus, como o texto diz que os filhos devem ser crentes tementes ao Senhor. Então, vê que esse ambiente familiar, ele é quase uma condição definidora, né? Definidora para que no futuro aquele homem esteja habilitado. Aquele homem, no contexto da carta de Tito, né? Aquele homem esteja habilitado a ser um dos líderes que Tito está à procura. Porque assim, não é que Tito agora vai chegar ali e vai dizer assim, olha, faz o seguinte, Marcelo, você agora não vai mais beber vinho, você agora você está envolvido num ambiente de poligamia, vai deixar, escolhe uma só, agora você vai começar a ensinar os teus filhos. Não, ele não está ali para formar esse líder. O texto é bem claro que ele vai lá e vai constituir presbíteros desta forma. É necessário que já seja assim, né? É necessário que eles já estejam assim. E por que Paulo vai dar essa orientação? Exatamente por causa desse contexto. Ele não está plantando uma igreja. Tito não está plantando uma igreja. Tito está ali revitalizando, digamos assim, ou resgatando uma identidade de uma igreja que já foi plantada com estes valores, e por isso Paulo tem a certeza que, por permanecer ali a semente genuína do evangelho, que é o que a gente falou desde o versículo 1, a palavra de um Deus que é atemporal e que não mente, é esta palavra de esperança, essa doutrina, ele sabe, os homens que se mantiveram fiéis a esta palavra, pode procurar, Tito, você vai encontrar aí. Né? Então, isso é importante, porque esse ambiente geracional, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção, olhando e reinterpretando a carta para os dias de hoje, para que esta semente se perpetue, para que um dia, quando nós não estivermos mais aqui, chegue na nossa geração, direcionados por Deus, como Tito foi aqui através da vida do apóstolo Paulo, e possa achar homens que se enquadrem, homens, mulheres, pessoas que se enquadrem a esse perfil. Então, esse ambiente realmente familiar, ele é fundamental, né? Até porque... Desculpa, Francisco, cortar. Né? Eu acho que é muito fácil, não vou dizer que é muito fácil, mas há um processo de aprendizado na vida em que nós podemos aperfeiçoar a nossa retórica, a nossa forma de conquistar pessoas, um auditório. Não é? E parece que estes, que eram os falsos mestres mencionados aqui, também sabiam fazer isso. Eles eram... PhDs aqui nas genealogias judaicas. O versículo 10 vai dizer, eles eram faladores e enganadores. Faladores, enganadores, eles sabiam fazer isto. E, no entanto, eles desviavam casas inteiras, famílias inteiras. Se nós conectarmos com, embora fosse um outro contexto, que era Éfeso, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Colossos, que também tem algumas coisas parecidas, a gente vê essas coisas, esses problemas se entrelaçarem, são similares, são pessoas que andavam de casa em casa, atrás de mulherinhas cheias de paixões, falavam muito e depois não viviam aquilo que falavam. Então está diante de nós, eu acho que um grande desafio no mundo de hoje, que é nós mantermos não só um púlpito forte, bíblico, teológico, piedoso, um culto de oração piedoso, mas nós mantermos... Talvez, se calhar, a nossa sala de casa piedosa, a nossa mesa do computador, não é? Todas essas instâncias serem tocadas pelo Evangelho, a disciplina, integralmente, né? A disciplina. E a gente vive hoje um turbilhão de coisas e tem muitos, não são poucos, infelizmente, ministros, pastores que estão em risco, que estão, assim, vendo, às vezes... o ministério ruir aos poucos, rachaduras pelo chão, mas que as pessoas ainda não viram. Mas porque isso está na sua casa já. Já há um problema sério na sua casa. E nós precisamos considerar que no ministério cristão, os líderes estão super expostos aos ataques do diabo. É como se eles estivessem na comissão de frente. Eu costumo dizer o quê? Que o diabo ele usa um sniper.
ele fica ali pacientemente te aguardando 10 anos, se for preciso, para dar um tiro. Ele vai ficar ali te seguindo, é um tiro só, um só. Ele fica ali. Para naquela hora, agora chegou. Tum. Não é? Mas as brechas vão sendo dadas aqui e ali.